Olá, pessoas humanas, tudo bem com vocês? Espero que estejam bem, estejam ficando em casa, estejam descansadinhos, porque agora a gente precisa voltar e começar. Vamos começar de um jeito diferente, mas vai dar tudo certo. Vou explicar para vocês como que vai ser isso. Eu e o professor Lídio dividimos. Eu vou trabalhar com as turmas 201, 202, 203 e 204 na frente matemática 1. E o professor Lídio vai trabalhar com os quatro segundos anos com a frente 2, ou seja, matemática 2, aquela parte de geometria. Então, lá em matemática 1, nós estávamos finalizando arranjos. Fizemos vários exercícios, fizemos bastante, né? O professor Lídio que fez também. Se tiver dúvida, vocês vão poder mandar para mim e eu vou resolver com vocês nas nossas monitorias online, que vão ser divulgadas depois. E agora a gente vai entrar no módulo 5 da frente de matemática 1. O que vem no módulo 5? Vão vir as combinações simples. Então, combinações simples são problemas também de análise combinatória, parecidos com os problemas de arranjo. A gente vai mostrar a diferença entre combinação simples e arranjo simples. E a gente vai trabalhar isso de uma maneira gradual, porque tem muita coisa de combinação para a gente ver. E a gente vai devagarzinho. Então, aqui tem uma mensagenzinha de boas-vindas para vocês. Espero que vocês sejam proativos, se cuidem, fiquem em casa e a gente vai tocar a ficha. Beleza? Então, vamos lá. Lá no módulo 5 de matemática 1, isso está na página 57. Então, a gente fala das combinações simples e eu vou definir com vocês combinações. Essa definição está um pouquinho diferente lá da apostila. Define-se a combinação de n elementos tomados P a P como o número de subconjuntos de P elementos que se pode formar a partir de um conjunto de n elementos. Meu Deus, o que é isso que eu falei? Parece bicho de 7 cabeças. Mas não é, na verdade é fácil, são agrupamentos. A partir de um conjunto, eu vou formar subconjuntos, eu vou formar conjuntinhos menores. Nas combinações, um agrupamento é diferente do outro pela natureza dos seus elementos. Ou seja, elementos diferentes geram agrupamentos diferentes. A ordem dentro do agrupamento não importa como acontece com os arranjos. Então vamos lá para o nosso primeiro exemplo. Selecionar dois nomes do conjunto, Antônio, Bruno, Carlos, Daniel e Eduardo. Eu tenho um conjunto que tem 5 elementos, são 5 nomes, e eu quero formar grupos com 2. Como é que eu posso fazer isso? Eu tenho 5 possibilidades para o primeiro nome, vezes 4 possibilidades para o segundo nome, eu tenho 20 maneiras. Tá, isso era o jeito que eu resolvia arranjo. O que acontece? Se eu for listar essas 20 maneiras, se eu for escrevendo lá conjuntinho por conjuntinho de 2 em 2, eu vou perceber que vai acontecer isso aqui, gente. Eu vou ter um conjunto onde vai ter o Bruno e o Carlos, mas vai ter um outro conjunto que vai ter lá o Carlos e o Bruno. Ou seja, é o mesmo conjunto. Eu escolhi primeiro o Bruno, depois eu escolhi o Carlos. Tá? E depois teve o Carlos e o Bruno. Eu estou listando em duplicidade esses conjuntos. Então, isso acontece quando eu resolvo pelo princípio fundamental da contagem, pelo princípio multiplicativo. Tem como arrumar isso, né? Eu posso fazer uma correção dessa situação, dividindo esse número total, essas 20 maneiras, pela permutação de 2. Então, ficaria assim, 20 dividido por 2 fatorial de 2 é 2, então ficaria 20 dividido por 2, isso dá 10. 10 maneiras de eu escolher 2 nomes de um conjunto de 5 nomes que a gente tinha anteriormente. Tá. Andréia, por que você dividiu por fatorial de 2? Porque como eu estava fazendo subconjuntos com 2 elementos, eu dividi por fatorial de 2. Se fosse subconjuntos de 3 elementos, eu dividiria pelo fatorial de 3. Se fosse de 4 elementos, dividiria pelo fatorial de 4. Tudo bem até aqui? O que acontece? Nos problemas de combinação, a ordem que os elementos aparecem não importa, ou seja, não gera um novo agrupamento. Então, aquilo, Bruno e Carlos, Carlos e Bruno, eram o mesmo conjunto. Então, eu posso calcular isso fazendo essas correções, mas é muito legal também calcular as combinações de n elementos tomados P a P usando a seguinte fórmula. A gente usa muito a fórmula de combinação. Então, eu leio combinação de n elementos P a P é igual a n fatorial dividido por n menos p fatorial vezes p fatorial. Existem outras maneiras da gente indicar essa fórmula, indicar a combinação de elementos P a P.
Uma das maneiras é o C, de combinação, o N fica subscrito e o P fica lá em cima, né? Então ficaria combinação de N elementos P a P. Ou uma outra forma é colocando entre parênteses, o N em cima, o P embaixo, como se fosse uma fração, só que não tem o traço da fração. Essa maneira, na verdade, representam números binomiais. Quando a gente for estudar binômio de Newton, a gente vai trabalhar bastante com essa maneira de representar a fórmula da combinação. Por que eu estou mostrando para vocês agora? De repente vocês resolvem pegar aí uma questão da internet ou assistir uma outra videoaula e pode aparecer assim. Na nossa apostila, os exercícios não estão aparecendo com essa maneira não, tá? Mas depois, quando a gente for falar de números binomiais, a gente vai falar bastante desse jeito de representar a fórmula, tá? Eu vou mostrar para vocês agora como que eu resolvo esse mesmo problema com a fórmula. Então, por exemplo, selecionar dois nomes do conjunto Antônio, Bruno, Carlos, Daniel e Eduardo. O que eu tenho? Eu tenho aqui a fórmula, então combinação é n fatorial dividido por n menos p fatorial vezes p fatorial. O n vale 5, porque são 5 nomes, e o p vale 2. Então, eu vou colocar lá na fórmula, combinação de 5 elementos 2 a 2, vai ficar 5 fatorial dividido por 5 menos 2 fatorial vezes 2 fatorial. Isso vai ficar 5 fatorial dividido por 3 fatorial vezes 2 fatorial. O que a gente tem que fazer aqui? A gente desenvolve o 5 até chegar no 3 e simplifica. Então, fica 5 vezes 4 vezes 3 fatorial e eu vou cortar. 3 fatorial com 3 fatorial. Fatorial de 2 eu sei que é 2, então fazendo 5 vezes 4 deu 20, dividido por 2, 10. Ou seja, Então, vamos lá, vamos ver mais um exemplo agora. De quantas maneiras uma pessoa pode escolher 6 camisetas entre as 9 que ela tem para levar em uma viagem? Então, ela tem 9 camisetas e ela quer escolher 6 para colocar na mala. Eu posso ir direto para a fórmula. A quantidade de maneiras de fazer a escolha é dada pelo número de combinações simples das 9 camisetas tomadas 6 a 6. Então, jogando na fórmula, isso vai ficar a combinação de 9 elementos 6 a 6, que é 9 fatorial dividido por 9 menos 6 fatorial vezes 6 fatorial. Isso fica 9 fatorial dividido por 3 fatorial vezes 6 fatorial. Quem que eu vou desenvolver? O 9 até chegar no 6. Chegou no 6, vou poder cancelar fatorial com fatorial. Lembra que fatorial só simplifica com fatorial. E daí tem que desenvolver o fatorial de 3. Fazendo isso, fica 9 vezes 8 vezes 7 vezes 6 fatorial. Desenvolvi o fatorial de 3, que dá 3 vezes 2 vezes 1. Posso simplificar 6 fatorial com 6 fatorial. O que mais, gente? Não sai multiplicando feito uns loucos, hein? Sai simplificando. Ah, dá para cortar o 9 com 3? Dá. Quando eu simplifico 9 com 3, sobrou 3. Dá para simplificar o 8 com o 2? Dá. Simplifiquei 8 com 2, ficou 4. E agora eu vou multiplicar 3 vezes 4 vezes 7, que vai dar 84. Tá aí. Essa pessoa tem 84 maneiras diferentes de escolher 6 camisetas para colocar numa mala. Ela quer viajar, ela quer escolher 6 e ela tem 9. Ela consegue combinar isso de 84 maneiras diferentes. Beleza? Vamos para o próximo. Gente, agora eu quero que vocês dêem uma pausada aí no vídeo. Pega a apostila, Matemática 1, módulo 5, página 60, tem a situação problema número 1. Uma situação problema bem interessante. São questões assim, ó, bem parecidas com questões de vestibular. Tá? A UFSC de vez em quando cobra questãozinha parecida com essa. Então, considere o seguinte problema. Dadas uma reta R com 4 pontos previamente selecionados sobre ela, e uma outra reta S com 5 pontos previamente selecionados sobre ela, de tal forma que a reta R é diferente da reta S, quantos quadriláteros com vértices em 4 desses pontos podem ser construídos? Misericórdia, o que é isso? Olha lá a figura. Olha na apostila de vocês que a figura fica mais bonitinha. Eu tenho, então, as duas retas. A reta R é a retinha de baixo, está com 4 pontos. A reta S é a reta de cima, tem 5 pontos. Então, tem ali ponto A, B, C, D, E. Na outra reta, eu tenho F, G, H, I. Tá? Então, o que eu preciso imaginar? Que eu vou ter que escolher 4 pontos para formar quadriláteros, que seriam os 4 vértices. Eu só consigo fazer isso, gente, pegando 2 pontos de uma reta
e 2 pontos da outra reta. É a única maneira que eu tenho de formar quadrilátero. Então, olha lá, para resolver esse problema, preciso escolher 2 pontos da reta R e 2 pontos da reta S. Como é que eu vou escolher isso? Eu vou usar combinação. Eu vou usar a fórmula. Então, combinação de 5 elementos 2 a 2, porque são 5 pontos que tem na reta S, e eu vou escolher 2. Isso vai ficar 5 fatorial dividido por 5 menos 2 fatorial vezes 2 fatorial, ou seja, fatorial de 5 dividido pelo fatorial de 3 vezes fatorial de 2. Beleza, o que a gente faz mesmo? Desenvolve o 5 até chegar no 3. Desenvolvi, vou cancelar 3 fatorial com 3 fatorial. Fatorial de 2 é 2, vai poder simplificar ali, 5 vezes 4, 20, 10. Mesma coisa que tinha dado naquele primeiro exemplo. Tá, agora eu vou escolher os 2 pontos lá da outra reta. Então, eu vou fazer a combinação dos 4 pontos, que é o F, G, H, I, eu vou escolher eles 2 a 2, vou combinar 2 a 2. Colocando na fórmula, fica 4 fatorial, dividido por 4 menos 2 fatorial, vezes 2 fatorial. De novo, eu vou desenvolver o 4 agora até chegar em um dos 2 fatoriais de 2, né, que tem 2 ali, a gente cancela com um deles. 4 vezes 3, 12, dividido por 2, 6. O que eu tenho que fazer agora? Eu vou ter que trabalhar o princípio multiplicativo. Então, pelo princípio da contagem, eu vou fazer 10 vezes 6, isso vão dar 60 quadriláteros. Ou seja, escolhendo 2 pontos da reta R com 2 pontos da reta S, eu formo quadriláteros quantos? 60. Eu consigo 60 quadriláteros diferentes. Andréia, por que você multiplicou e por que você não somou? Porque, gente, para cada 2 pontos de uma reta, eu podia combinar eles com os outros da outra reta. Então, isso é multiplicação. Para cada possibilidade que eu tinha de escolha na primeira reta, eu tive que multiplicar pelas possibilidades de escolha da outra reta. Por isso que a gente multiplica e não soma. Então, eu tenho 10 possibilidades de escolher na primeira em uma reta, 6 na outra. Ao todo, eu tenho 60 quadriláteros. Tudo bem até aqui? O que eu sugiro? Pausa, volta, assiste de novo e vê se você entendeu esse exemplo. Não entendeu? Dá uma olhadinha lá na apostila. Não entendeu? Assiste de novo. Mas eu já vou já fazer um exemplo no mesmo estilo que esse, tá? Porque depois a gente vai trabalhar questões da apostila assim, beleza? Vamos lá, pessoal. Vou dar mais um exemplo daquele tipo de que a gente fez anteriormente. Só que agora, em vez de quadrilátero, vai ser triângulo. As retas RS são paralelas. Sobre R são marcados 7 pontos e sobre S 5 pontos. Quantos triângulos podem ser formados com vértices em 3 quaisquer desses pontos, desses 12 pontos? Então, esse probleminha não está na apostila de vocês. Eu peguei esse probleminha porque ele caiu parecido na UFSC não faz muito tempo. Então, olha só a situação, como é que ela se apresenta. Tenho lá a reta R com os 7 pontos marcados, reta S com 5 pontos. Observe que essas duas retas são paralelas. E eu quero aqui formar triângulos. Eu poderia escolher, por exemplo, o ponto E e F unindo com K, vai dar um triângulo. Ou H e I com C, formaria um outro triângulo. Ou seja, eu tenho que combinar eles 3 a 3 de forma a ter triângulos. Tem um detalhe. Se eu escolho, por exemplo, os pontos A, B, C, eu combinei 3 pontos, só que como eles estão alinhados, isso não forma triângulo. Ah, eu escolhi J, K, L, eu também combinei 3 pontos, mas eles estão alinhados, isso não está formando triângulo. Tem como resolver, tá? Só que tem um jeito que ficaria mais fácil. Eu escolheria os 12 pontos 3 a 3, ou seja, eu combinaria os 12 pontos 3 a 3, e eu vou excluir as combinações 3 a 3 quando eles estão alinhados na reta R e quando eles estão alinhados na reta S. Espera lá, como é que faz isso? Assim, eu vou combinar os 12 3 a 3, depois eu vou excluir aquilo que não forma triângulo. Isso se apresenta da seguinte maneira. Eu tenho ali combinação de 12 elementos 3 a 3, menos combinação de 7 elementos 3 a 3, que são 7 pontos lá da reta S que não forma triângulo, menos
combinação de 5 elementos 3 a 3, que é da reta S, que também não forma triângulo. Por que que eu fiz isso? Porque esses aqui, eles estão alinhados, eles não vão formar triângulo, e não é isso que eu quero, eu preciso de triângulos. Então, jogando isso na fórmula, eu tenho 12 fatorial dividido por 9 fatorial vezes 3 fatorial, menos 7 fatorial dividido por 4 fatorial, 3 fatorial, menos 5 fatorial dividido por 2 fatorial, 3 fatorial. Aqui eu só substituí na fórmula. Calculando isso, eu vou ter 220 menos 35 menos 10 menos 175 triângulos. Para você ter certeza que meus cálculos estão certos, pausa o vídeo, substitui na fórmula, faz o cálculo, simplifica, você vai ver que a gente consegue 175 triângulos. Então, só voltando um pouquinho. Por que que eu tirei ali isso aqui? Porque esse aqui são os que estão alinhados na reta R, esse aqui são os que estão alinhados na reta S. Beleza, pessoal? Então, não entendeu? Volta para rever o exemplo, como é que eu fiz, tá? Dá uma olhadinha, que aí agora eu já vou pedir para vocês o que eu quero. A gente vai ver agora, eu quero que vocês façam na página 62 o Praticando Aprendizado 1, 2 e 5. Página 63, o DH, o Desenvolvendo Habilidades, a questão número 1. Página 65, Aprofundando Conhecimento 1 e 2. Olha só, estou pedindo o quê? 1, 2, 3, 4, 5, 6 exercícios só. Eu vou corrigir isso com vocês num próximo momento, numa próxima aula que a gente se encontrar. Gente, lá na plataforma, lá no Pluralnet, vocês entram lá com o login de vocês, com a senha, tem dúvidas e materiais, a maioria das questões já está resolvida lá. Então, não conseguiu fazer? Vai lá, acha a apostila, acha o módulo, é matemática 1, módulo 5, você consegue olhar essa questão, o Praticando Aprendizado, tem a questão 1 já resolvida? Eu tenho quase certeza que já estão todas lá resolvidas, tá? Tô dando até um tiro no pé, porque você pode ir lá só copiar. Não é esse o objetivo, você não vai fazer isso. Você tem que praticar. Mas não conseguiu fazer, a gente só vai se encontrar na próxima sexta-feira. Não sei como é que vão ficar ainda essas monitorias online, o Fernando ainda vai divulgar isso pra gente. Mas ficou na dúvida, vai lá na plataforma, olha essa questão resolvida. Se ela não está resolvida, manda para eles. Eles estão resolvendo todas as questões que estão chegando lá. Tá? Eles têm vários monitores online para ajudar vocês. Beleza? Gente, conta comigo, testa, reveja esses slides, reveja isso aqui. Se não quiser me ficar olhando para mim, tira a minha imagem, assiste essa imagem. Se quer ficar só com o som, quer ficar só com a imagem, não quer ver nada, você quer só ver isso, dá para você mexer nesse slide, tá? Estuda. Faz os exercícios, porque quando a gente voltar, daí já é para valer. Isso aqui está sendo dado, matéria dada. Então, dá para ir ver e rever aquilo que na sala de aula não ia dar para fazer, né? Eu dei a aula, acabou, bateu o sinal e fui embora. Aqui você vai poder voltar, pausar, ir para frente e para trás e botar a mão na massa, tá? Conta comigo, a gente vai se encontrar de novo. Tem dúvida, manda. Manda, acho que dá para mandar pelo aplicativo do colégio também minha dúvida, daí eu já venho com ela resolvidinha, mas na próxima aula eu corrijo com vocês. Beleza, ó, um super beijo, não desiste, fica em casa e estudem, tá? Beijão virtual para vocês, fiquem com Deus.